Oi pessoal, paz e bem, tudo bem? Bom, esse vídeo é mais como apresentar uma preocupação que eu tenho, né, com esse tempo que eu gravo o vídeo no YouTube, seja desde lá do início do canal, que foi voltado totalmente para o franciscanismo, para a espiritualidade franciscana, como também depois inserindo conteúdos da meditação da palavra. Primeiro nos domingos, depois de forma diária, depois nos domingos, e assim fui, às vezes, mudando esse processo, né? Que é justamente a gente entender que não podemos pensar a meditação da palavra, da liturgia, sem a questão da autonomia, né? Isso talvez é um agravante que a gente precisa conversar com mais seriedade. Eu já falei isso muitas vezes, né, aqui em outros canais, no sentido muito breve e curta, né? Eu sempre falo, às vezes, no início, que ó, você tem que fazer sua meditação, você tem que pegar, não ficar aqui só comigo, não ficar somente lá com o padre fulano, o frei fulano. Não, você tem que fazer a sua meditação. Por que isso é complicado? Porque quando só se fica com a explicação aqui do YouTube, do frei, do padre, o que se passa? A pessoa ela não consegue ainda. Eu não estou dizendo que isso é totalmente ruim. Eu estou dizendo que é preciso dar um passo a mais, né? E quiçá, quem dera se chegar um momento que eu nem necessito, né, ver aqui o comentário do frei do padre, né? Seja do padre aí da sua paróquia, seja dos grandes influências, né? Quando você consegue você mesmo fazer a sua meditação. Ah, mas eu entendo tão pouco de Bíblia, eu entendo tão pouco. Sempre esta é a desculpa, né? Sempre esta é o argumento. E aqui nós temos um problema, porque nem toda reflexão que um padre realiza, ela está isenta de ideologias, né? Principalmente nesse Brasil, né? Tão que se vive e que tem tanta polarização, né? Política, né? Concepção teológica, que desentoa totalmente do projeto evangélico. É difícil falar isso, mas é verdade, viu, gente? Aí temos que tomar cuidado. Às vezes tem uma aparência de ser católico, evangélico, mas porém está mais preocupado em passar a ideologia do que a mensagem evangélica, né? Então, esta autonomia do cristão, ela tem que existir. É lógico que ela existe em pontos, né, que vai, vamos dizer assim, como degraus que vão ir subindo no aprendizado. A gente pode fazer esse tipo de comparação, né? Onde que a pessoa, pouco a pouco, ela vai melhorando, né, na sua própria meditação e reflexão, relacionando a palavra com a vida com a palavra. Mas há uma necessidade de superar uma espécie de dependência eletrônica, né? Dos pregadores, dos grandes influencers, ou dos pequenos influencers, né? Não pode, né? Tem que superar esta ideia de, eu meditei porque eu vi aqui no meu celular hoje em dia, hoje pela manhã, então todo dia eu estou vendo e meditei a palavra, porque eu escutei o pregador. Eu quero trazer aqui um exemplo de um dia que eu cheguei numa sacristia e vi a ministra escutando uma palestra uma homilia de um padre, né? Aqui do YouTube. E aí perguntei, porque eu gosto de perguntar para saber como que cada pessoa tem as suas concepções. Isso nos ajuda no processo de evangelizar e ajuda a gente a perceber onde que a gente precisa falar mais, onde que a gente precisa, né? E perguntei, mas você tem o costume, assim? Não, todos os dias eu escuto a homilia do frei fulano, do padre ciclano, todos os dias eu faço a minha meditação. Aí eu perguntei, sua meditação? Mas como assim sua meditação? Você lê o texto, você para um pouquinho e depois vai ouvir a pregação do padre? Não, eu só ouço a pregação do padre. Você está entendendo aqui a questão, né? Porque aqui a pessoa não lê a Sagrada Escritura, ela fica na interpretação, né, lá do padre, somente. E aí nós temos um complicador, né? Porque ela não buscou relacionar a sua vida com aquele texto bíblico daquele dia, por exemplo. Ela
ficou na interpretação apenas, não estou dizendo que a interpretação está errada não, tá gente? Mas assim, ficou apenas nesta leitura que esse pregador, esse influencer fez, né, desse texto. E aí fica complicado. Por quê? Porque a pessoa, ela mesma, fica numa espécie de passividade. Ela não é ativa no seu processo, né? Ela fica simplesmente à mercê daquela mensagem do dia que pode ser boa, né? Não estou dizendo que é ruim, mas ela pode ser boa, pode ajudar, tal. Mas a meditação realmente da palavra a pessoa não fez. Tem alguns canais aqui no YouTube que nem sequer tem as leituras, é simplesmente a homilia do padre. Ele simplesmente comenta o evangelho, comenta a leitura e fica por isso mesmo, né? Bom, esse tipo de canais é para aquelas pessoas que já leram, já meditaram e querem escutar mais um pouco, né? Escutar o que ela pode ganhar um pouco mais, né, de entendimento da palavra. Aí seria bom. Infelizmente, a gente sabe que a grande maioria não fazem isto, apenas escutam ali a pregação. Então, nós estamos falando desse perigo, dessa passividade na meditação da palavra, né? Simplesmente pegando pronto, né? Como ir ao supermercado. Então, se a gente vai ao supermercado, a gente pega pronto. É claro que a gente tem que pagar, né? Mas a gente pega pronto, né? Só que com a palavra não é assim, não deve ser assim, né? Vamos lembrar dos próprios textos, aí, principalmente esse tempo da Páscoa que nós estamos meditando, que os discípulos eram fiéis na meditação da palavra, né, na comunhão, na partilha do pão, ou seja, não tinha, não tinha assim essa passividade, né, então já pego pronto e não, né? Essa descoberta da riqueza que nós temos neste caminho espiritual de fazer, de sentar você mesmo na sua mesinha em casa, seja na sala, seja no seu cantinho de oração, e abrir aí a Bíblia, né? Abrir, sei lá, a sua liturgia diária, e anotar, e rabiscar, ou ler e ficar em silêncio, né? Por exemplo, dos conselhos, por exemplo, foi dado por Thomas Merton, que foi aquele monge trapista, né? É que uma das meditações que ajuda muito seria ler, né, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho do dia, para quem tem esse costume. Ou seja, onde que você tem uma sequência de significados, de mensagem, né, que dá mais compreensão mais profunda, tanto da primeira leitura como do Evangelho e do Salmo, né? Esse contínuo, né, já que o Salmo explica a primeira leitura, e o Evangelho está relacionado com a primeira leitura. E isso traz uma riqueza. Mas imagina a dificuldade que nós temos hoje para ensinar isso para as pessoas, porque quando a gente fala que este é um caminho muito interessante de maturidade no caminho da espiritualidade, muitas pessoas não vão querer, porque estão acostumadas com essa passividade. Quando nós vemos uma igreja cheia, de uma paróquia cheia, eu já fiz essa experiência quando eu trabalhava, né, aí no Brasil, na época do mês da Bíblia, eu perguntava, gente, quem é que tem o costume de ler a Sagrada Escritura, de meditar a Sagrada Escritura constantemente? Eu pedi licença, né, para eles, não quero que vocês fiquem constrangidos, aqui nós somos irmãos, mas nós precisamos fazer essa investigação para que você também perceba você mesma, né, nesse caminho. E aí eu perguntei, quem faz isso? Aí, numa assembleia de 300 pessoas, 400, umas 15 pessoas. Então, assim, é preocupante, né? É preocupante. Porque... E os outros fazem o quê? Talvez estes 15 ainda estão falando que meditaram a palavra porque escutaram os influencers, né? Aqui só lembrando, eu não estou dizendo mal dos influencers, né? Existem os influencers católicos, tem até reuniões, né? Então tudo certo. Mas assim, o que eu estou falando é sobre essa passividade que precisa ser superada, né? Eu fico preocupado na produção aqui de conteúdo com a meditação da palavra diária, ou dos domingos, pensando que quem está me ouvindo fica nessa passividade.
que não vai ela mesma, né, procurar ali nos textos, refletir, meditar. Então, existe esse perigo e isso é um convite para a gente pensar bem, né, pensar bem o nosso caminho cristão. Né? Realmente, se eu quero amadurecer, né? Se realmente eu quero aprofundar na fé. Né? Aí você pode falar assim, mas Frei, eu não conheço nada de Bíblia, eu não... Olha, faz o seguinte, leia, comece a ler, né? E não estou dizendo que você tem que deixar, né, de ouvir ou de escutar aquele Frei ou aquele padre que você gosta de ouvir, mas que não deixe de fazer a sua meditação, né? A leitura. Ah, não estou entendendo. Leia, tenha coragem, né? Leia. Tenho dificuldade de ler, pede para alguém ler ou escuta no áudio, né? E assim por diante. Então é preciso a gente entender a importância de sair deste mundo, né? É como sair da pré-escola e começar a caminhar no ginásio, né? Então é preciso a gente sair da dependência do professor e a gente, pouco a pouco ir atingindo a autonomia, comparando com o estudo, né? A autonomia que eu já não preciso de professor, eu já consigo ali eu mesmo caminhar. É claro que a gente sempre vai precisar de um professor um pouquinho aqui e acolá, né? Mas diminuir assim pouco a pouco, né? Se eu escuto, sempre tenho que ouvir. Então eu escuto, desculpa, eu tô falando espanhol, mas eu vou o quê? Eu vou fazendo a minha parte, né? Pouco a pouco, eu vou saindo aí da pré-escola ou uma fé muito passiva para uma fé mais ativa, né? Mais compromissada, com mais vontade de realizar uma tarefa, né? Que é esse convite da gente aproximar cada vez mais de Deus. Então, comenta aí o que você achou, né? Eu sei que aqui sempre chama mais atenção a meditação da palavra, mas eu sempre vou voltar nesse ponto, talvez eu vou falar outros dias aqui sobre isso, que eu sinto a necessidade disso, viu, gente? De falar mais sobre isso, de trazer para a autonomia o cristão, para não ficar dependente, né? Para que ele consiga caminhar com as suas próprias pernas. Bom, abraço e depois a gente volta com outros temas. Tchau!